Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, excelente terça-feira para você. Uma grande alegria retornarmos hoje para mais um dos nossos devocionais diários. Estamos falando sobre justificação pela fé. E estamos olhando para o apóstolo Pedro, o seu desvio da verdade naquele momento e que Paulo o repreende, né? E desta primeira parte que vamos falar sobre Pedro, vamos começar falando do conflito entre Paulo e Pedro, ou do que aconteceu, olhando para Gálatas 2, 11 a 13, mas vamos destacar o verso 11. Diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Então, em primeiro lugar aqui, quando vemos sobre Pedro, né, e o seu desvio, é o conflito. Por causa que os judaizantes tinham dito aos crentes das igrejas da Galácia que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, o incidente mencionado neste versículo é especialmente significativo. Paulo não era só igual aos demais apóstolos, mas teve nesta ocasião, ele repreende Pedro, Cefas, aquele que era reconhecido como o líder dos 12 apóstolos, né? Tanto Pedro quanto Paulo tinha experimentado a salvação pela graça mediante a fé. Ambos foram escolhidos por Jesus Cristo ressurreto para serem apóstolos. Ambos haviam sido poderosamente usados pelo Espírito Santo no ensino da igreja e também na transmissão da palavra do Senhor, né? O livro de Atos pode ser dividido entre o ministério da igreja primitiva, centrado em Pedro, de 1 a 12, e depois centrado em Paulo, de 13 a 28. Né? Mas em Antioquia, estes dois homens entraram em uma colisão frontal, em um conflito. Aqui, então, Paulo vai mostrar, né, que essa palavra que ele usa Paulo é de oposto, né, a ideia de se opor realmente, né? Paulo realmente vai ali mostrar e dizer que Pedro tinha errado, né? Ou se juntou aos judaizantes para menosprezar o ensino, especialmente através da sua atitude, menosprezar o ensino da salvação pela graça de Deus, né? Trabalhando através na fé. Por isso Paulo vai resistir-lhe face a face, né? Cara a cara, porque Pedro se tornou repreensível. Pedro não estava sendo condenado ali no sentido de perder a salvação, mas no sentido de ser culpado por um pecado, tomando uma posição que ele sabia que estava errada. Então ele tinha se tornado repreensível. Então Paulo vai de fato resistir-lhe face a face. Aqueles irmãos haviam sido bem fundamentados no Evangelho da Graça e haviam ficado perplexos, né, de fato, com a atitude de Pedro. Então, antes do compromisso de Pedro com os judaizantes causar sérios danos para a igreja de Antioquia, Deus usou Paulo para realmente ir na raiz do problema e atacar, mostrar a realidade e mostrar o que era correto. Ao fazê-lo, ele também forneceu, com a prova mais convincente de que ele era um apóstolo autorizado pelo próprio Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo na pior das circunstâncias, né? Mesmo aquilo que poderia ser de fato algo bem ruim para a igreja, mas Deus usou aquilo para a sua glória e para o fortalecimento da igreja. Aqui fica bem claro para nós, né, que aonde há o erro, principalmente no desvio da salvação pela fé, da salvação pela graça somente, pela fé somente, nós não podemos titubear, não podemos brincar com esta realidade. Mesmo Pedro, ele foi devidamente confrontado por causa do seu erro. Quando o assunto é a salvação, nós não podemos bobear, não podemos brincar, porque o Evangelho da Graça é o que deve ser pregado. Grande forte abraço para você, uma ótima terça-feira, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de
Deus.